Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre escrita criativa. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe também o seu like e ative as notificações, o famoso sininho, só clicar aqui, assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O vídeo de hoje é uma introdução sobre escrita criativa, porque eu pretendo trazer o assunto mais vezes, então hoje vai ser bem rápido. No ano passado eu entrevistei o autor deste livro, Escrita Criativa, da ideia ao texto. O nome dele é Rubens Marchione. Preciso sempre de uma colinha para falar do currículo dele. Ele é publicitário, jornalista, escritor, palestrante e ainda estudou filosofia. Aliás, se você quiser assistir a entrevista, tá aqui nos cards, vale super a pena. Foi uma excelente aula de escrita criativa. E então eu vou usar os conceitos que estão no livro dele para poder explicar a vocês, para a gente poder conversar sobre o assunto. E por que eu escolhi? Porque ele tem uma das melhores definições sobre o que é a escrita criativa. Eu até anotei para falar exatamente do jeito que ele escreveu. Escrita criativa é a arte de expressar ideias de maneira original, sem o ranço do lugar comum. A primeira vez em que eu ouvi o conceito, a expressão escrita criativa, eu achava que era somente para o mundo artístico, que já tem que ser criativo por natureza, já é assim, natural das atividades artísticas, como a literatura, o cinema, as artes plásticas, enfim. A verdade é que a criatividade não está só no meio literário, no meio artístico. Ela também está no dia a dia em outras áreas, como a tecnologia, o cinema, e pode também estar no nosso trabalho, no sentido de escritório mesmo, ali, cotidiano. Este livro, aproveitando, Caos Criativo, da editora Belas Letras, é um exemplo disso, de que a criatividade está em todas as áreas. Só um adendo, eu acabei de ler o livro, então eu ainda nem fiz a resenha, nem comentei a respeito, mas em breve vou falar sobre. Como eu disse no começo, eu gosto muito da frase do Rubens Marchione por causa do trecho, também por causa do trecho, sem o ranço do lugar comum. Porque escrever com criatividade não é só um texto em que a gente vê na maioria das vezes na literatura, na poesia. A escrita criativa pode estar também no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E o que tem a ver o lugar comum? Isso significa que escrever com criatividade pode ser muitas vezes simplificar. E por que eu falo do ambiente de trabalho? Porque às vezes a gente tem que lidar com alguns documentos mais burocráticos, formais, como memorandos, relatórios. E quem nunca se deparou com uma escrita muito rebuscada, nada objetiva? Por exemplo, venho por meio desta, 300 pronomes de tratamento, ilustríssimo, lindíssimo, fofíssimo, senhor. Tô exagerando, gente, mas geralmente vem nesse estilo. E aí, nesse caso, a escrita poderia ser muito mais objetiva, clara. Isso também é escrever com criatividade. E o lugar comum também tem a ver com algumas expressões que a gente acaba usando muito e de tão utilizadas, elas viram clichê. O lugar comum é isso, é o clichê. Vou até citar alguns exemplos que estão no livro. Na calada da noite, estar no papo, dormir no ponto, tapar o sol com a peneira, dançar conforme a música e por aí vai. E não só essas expressões clichês, mas também vícios de linguagem, alguns desvios da gramática que a gente acaba colocando no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Por exemplo, o gerundismo, que é o vamos estar enviando, encarar de frente, que é o caso dos pleonasmos, e escrever pensando no leitor é também uma forma de exercitar a escrita criativa, porque você pensa em quem vai ler aquilo que você está produzindo. E por isso a linguagem não precisa ser difícil, rebuscada, porque o mais importante é você provocar uma mudança no leitor. Aquilo que você vai escrever, claro que você pode utilizar a imaginação, principalmente se for um texto literário, mas o mais importante é que a sua mensagem provoque uma mudança
criança provoque alguma coisa, desperte a atenção, alguma coisa que muitas vezes passava despercebida pelo leitor. E no livro ele também dá dicas sobre como exercitar a criatividade, e o primeiro passo é sempre buscar o novo, buscar conhecimento. E no caso aqui, como eu falo especificamente sobre escrita, o primeiro passo então é ter o hábito da leitura. E não só ler, mas perceber o que está ao seu redor. Ele fala muito sobre observar. Então, acho que tudo aquilo que a gente faz no dia a dia é ler um livro, ver uma série, conversar com as pessoas. Eu também gosto de acrescentar que ter habilidades, por exemplo, tocar um instrumento musical, fazer uma atividade manual como um artesanato, pintura, essas atividades também colaboram para você exercitar a criatividade. E assim, conforme a gente abastece a nossa cachola, a gente exercita a criatividade, é daí que vem a inspiração. Ela não é uma coisa assim mágica, de repente vem um estalo, é porque a gente vai abastecendo, a gente sempre tem um repertório, vai construindo esse repertório, e daí que de repente vem a tal da inspiração. Mas a gente pode falar a respeito disso mais adiante. Bom, eu indico a vocês que pesquisem textos, livros do Machado de Assis, Guimarães Rosa, entre outros autores que trouxeram uma inovação. Escreveram histórias, por exemplo, Guimarães Rosa misturava uma linguagem mais formal da língua portuguesa com regionalismos. Além disso, o próprio Rubens Marchione publica textos no blog da editora Contexto. Eu vou deixar o link para vocês acessarem. Tem um texto dele excelente em que ele fala sobre os termos clichês e utilizando os próprios termos para você notar como o texto fica empobrecido quando a gente usa um monte de expressões clichês. Também vou deixar o link deste livro se você quiser adquirir. Aliás, você comprando o livro ou qualquer outro produto no site da Amazon, uma pequena porcentagem vem aqui para o canal. E aí, gostaram do primeiro vídeo sobre escrita criativa? Deixa aqui nos comentários se você também já exercita, gosta do assunto. Deixa aqui também que eu vou ler e responder. E até a próxima. Tchau!